Olá, sejam bem-vindos à nossa TPC, a TPC da próxima semana B. E nesta TPC vamos tratar sobre a primeira Olimpíada da Matemática para os anos iniciais. Então, essa Olimpíada da Matemática, ela vai acontecer agora, neste ano, como atendendo ao segmento completo, né? Praticamente completo, porque ela vai do segundo ao quinto ano. Até então, nós tínhamos a Olimpíada realizada, chamada Nível A, para quartos e quintos anos. A partir, então, deste ano, entra segundo e terceiro. E por conta dessa entrada do segundo e terceiros anos, ela foi subdividida em dois níveis, então, nível 1 e nível 2. No regulamento, que vocês terão acesso via link de entrada lá no site da UBMEP e encaminhadas por e-mail também, e esse regulamento também estará como anexo da nossa pauta de ATPC. Então, são várias possibilidades de acesso ao regulamento da primeira Olimpíada Mirim da UBMEP. Ele traz lá no regulamento alguns objetivos de estimular e promover o estudo da matemática, né, difundir, promover a difusão de uma cultura, contribuir para a melhoria da qualidade da educação, né, principalmente no componente de matemática, identificar jovens talentos, porque a UBMEP trabalha incentivando vamos pensar assim, os jovens talentos, pessoas que têm afinidade, pessoas que gostam do componente curricular, que têm um bom desempenho, eles querem valorizar, né, e incentivar para que isso aconteça cada vez mais em número maior, envolvendo a todos os nossos estudantes. Então, isso é um incentivo, isso é uma promoção. Então, entra em várias situações dos objetivos que a UBMEP tem em fazer o trabalho com relação à matemática, no sentido de não só de divulgação, mas no sentido de participação, de paixão pelo estudo da matemática, do aprendizado da matemática. As inscrições, elas já estão abertas desde o dia 2 de maio, e vão até o dia 16 de junho. As inscrições vão até o dia 16 de junho. Então, nós temos um tempo bastante tranquilo, um prazo bom para que possamos fazer a discussão na escola sobre a participação, conversar, né, e a tomada de decisão da participação da unidade escolar e fazer a inscrição lá no site da UBMEP. Essa inscrição, ela pode ser feita, por exemplo, envolvendo segmento segundo, terceiro, quarto, quinto, para quem tem todos os anos. Ela pode, tem escola que tem só quarto e quinto ano, ela vai escrever só o quarto e quinto ano, e a escola que tem do segundo ao quinto e quiser se inscrever apenas com as crianças do segundo, terceiro, também pode, ou com quarto, quinto, também pode. É interessante quem tem todos os segmentos, participar com todos, dando uma oportunidade para que as crianças conheçam esse tipo, né, de evento, e é interessante. Viu? Essa participação, então, é interessante estimular que todos, né, possam ter acesso, e a escola fazer inscrição, e está organizada, como eu disse, em dois níveis, Mirim 1 e Mirim 2. O Mirim 1 compreende segundos e terceiros anos, e o Mirim 2, quarto e quinto ano. E o regulamento traz na sequência mais informações, mas a gente escolheu, né, alguns fragmentos que não podemos deixar de conversar. E um dos itens é sobre a organização dessa primeira Olimpíada. Ela será constituída em duas fases, primeira e segunda fase. A primeira fase vai acontecer em agosto, que será uma prova composta de 15 questões,
questões de múltipla escolha, que vão do item A ao E, então são 5 opções, né? E sendo que apenas uma dessas opções é a correta. As provas para essa primeira fase não serão enviadas impressas pela OBMEP, pela organização da OBMEP. Quem vai fazer a impressão dessa primeira fase, dessas provas, será a diretoria ou as escolas, tá? Então, isso será acordado, está acordado no regulamento, está informado no regulamento. Então, as escolas têm uma verba do PDDE que pode ser utilizada para imprimir essas avaliações. O INPA e a OBMEP eles vão disponibilizar os arquivos em PDF, e esses arquivos constituídos por vários materiais, né, que é o manual de orientação do professor, as provas contendo as 15 questões, de acordo com o nível, né, terão provas do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, dependendo também do que a escola escreveu. Máscara de correção, né, aquela folha para poder facilitar a correção. Vem também o caderno com a solução das questões, da mesma forma que tem um caderno de orientação de aplicação, tem um caderno com a solução das questões propostas. E eles também enviam cartaz de divulgação para que a escola possa imprimir, colocar, né, nos dias antes da realização da prova, e dias, não só no dia da prova também, mas anteriormente, envolvendo essa divulgação e que chegue também até os pais, porque no termo que está marcado aí no item F, existe no anexo 2, anexo 1, 2 e 3, termos de compromisso, termos de cessão de imagem, né, e termos de autorização da participação das crianças. Como eu disse, será 2 fases. As crianças, então, a organização, né, as escolas inscritas, elas são responsáveis pela impressão do material da primeira fase, pela manutenção também do sigilo da prova e do gabarito. Por que eles estão colocando essa informação? E é uma informação que a gente tem que estar atenta. Porque eles vão colocar o arquivo antes da prova para que seja providenciada essa impressão. Então, esse arquivo tem que ser mantido sob sigilo e somente ter acesso no dia da avaliação, no dia da prova, no dia da aplicação da prova. E essa primeira fase, essa primeira prova, será realizada no dia 30 de agosto, tá? Então, a Olimpíada tem um calendário de aplicação e vai acontecer em todo o país. Vai ser um dia que, em todo o país, acontece a aplicação dessa primeira avaliação, dessa primeira Olimpíada dos anos iniciais. Aí também tem a orientação, que essa prova tem a duração de 1h e 30 minutos para todos os alunos, exceto aqueles alunos que, como está aí no último parágrafo, que têm necessidades especiais, como está assim no texto, deverá ser oferecida 1h adicional para a realização da prova. Então, essas crianças, elas terão 1h a mais do que as crianças, né, do regular, que não tem essa necessidade. A correção da primeira fase, ela vai ser na escola, vai ser pelo professor, né? A escola vai ter autonomia, como a gente vai depois orientar a partir da inscrição, a partir da adesão das escolas ao OBMEP, a escola terá a responsabilidade de fazer a correção dessa primeira prova. A escola, no momento da aplicação, pode trocar os professores, e essa correção, ela acontece na unidade escolar, podendo também envolver, da mesma forma que no momento da aplicação, professores trocando de sala, podem também organizar a correção tanto com o professor da sala, quanto o professor que fez a aplicação, se houve troca, né, desse professor. Então, a escola vai ter autonomia para organizar esse momento da prova, da aplicação da prova
e o momento da correção da prova. E aí, pós-correção da prova, pós-resultado, o que nós teremos? A classificação. Então, quem vai para a segunda fase? Na primeira fase, participam todas as crianças inscritas. Todas que foram inscritas do segundo, todas do terceiro, todas do quarto, todas do quinto. Vai para a segunda fase um percentual de 10% de crianças que tiveram melhor desempenho. Tá? Então, serão classificados para a segunda fase os alunos que obtiveram as maiores notas na prova da primeira fase. Então, selecionados em ordem decrescente, até que preencha o total de vagas disponível para cada escola, por cada nível. Então, nível Mirim 1, de segundo e terceiros anos, e Mirim 2, quarto e quintos anos, conforme os critérios descritos neste regulamento. A escola inscrita terá direito de classificar 10% do total de alunos inscritos por nível. Então, entre todas as turmas de segundos e terceiros, os 10% de melhor desempenho é que vão para a segunda fase. O mesmo acontecerá com os 10% relacionados às crianças do Mirim 2, né, que é referente aos segmentos de quarto e quintos anos. Então, são 10% do desempenho, dos melhores desempenhos que vão para a segunda etapa. E para classificar esses alunos e receber o material da segunda fase, a escola vai ter que fazer um outro procedimento lá no site da UBMEP, que é informar aí nome de cada criança, o sexo, das informações necessárias, né? Que são básicos de uma vida acadêmica. Nome, sexo, data de nascimento, que aluno, de que turma, de que ano letivo que ele está, né? Então, e a nota da prova que ele teve na primeira fase. Então, todas essas informações terá uma planilha no site da UBMEP, que será colocado o nome dessa criança. Por que eles estão pegando todas essas informações, todos esses dados? Porque eles vão trabalhar com, depois, pós-resultado da segunda fase, com a emissão dos certificados de participação. Então, a UBMEP vai emitir o certificado de participação da primeira Olimpíada Mirim de matemática. E não tem medalhas, não haverá entrega de medalhas, a não ser por decisão da escola, certo? Mas a UBMEP, a organização, vai disponibilizar o certificado nominal mediante o desempenho na segunda fase. Por isso, todos os dados, né, os dados da forma mais correta possível, para que no certificado saia tudo direitinho. Então, a escola também, ela deverá indicar se tem aluno que precisa de algum tipo de prova, né, e diferenciada, no caso, em braille, ou uma prova ampliada, que eles citam aí na fonte 24, para os alunos de baixa visão. Então, espera-se assim, né, possibilitar situações para que todas as crianças classificadas para a segunda etapa tenham condições de realizar a prova. Então, olha, no item aí está marcado 910, que está lá no nosso regulamento, né? No nosso regulamento, o regulamento disponibilizado pela UBMEP, que é da responsabilidade da escola comunicar aos alunos que foram classificados para a segunda fase e seus respectivos representantes legais, né? Os responsáveis, seus pais, né? As pessoas que eles citam aqui como representantes legais, sobre a classificação e a data da prova da segunda fase. Por que isso? Porque eles vão precisar dos dados, né, de cada criança, da autorização daquele anexo 2, daquele anexo 3, sobre o uso de imagem para certificação, e por isso que eles pedem todas essas informações. E óbvio que são guardadas sob respeito, ética e sigilo também, né? As provas da segunda fase serão impressas pela OBMEP, pelo INPA, responsável, né, pela organização dessa Olimpíada.
E essas provas impressas, elas vão ser da segunda fase, que será impressa. Serão encaminhadas para as escolas, nos endereços, na hora de fazer o cadastro, sempre muita atenção, sempre bastante atentos para colocar todas as informações corretas, números corretos, informação do logradouro, se é rua, se é avenida, em que bairro ou jardim que está situado, né, a unidade escolar. Então, isso é da responsabilidade da escola, né? Fazer essa inscrição com todas as informações solicitadas lá no site, no link da OBMEP. A aplicação das provas da segunda fase deverá ser realizada exclusivamente no dia 11 de outubro. Então, a primeira fase vai ser no dia 30 de agosto e a segunda fase no dia 11 de outubro. Novamente, eles falam que essa aplicação, tanto no dia 12 quanto no dia 11 de outubro, no dia 30 de agosto como 11 de outubro, serão realizadas a Olimpíada Mirim em todo o país, né? Então, esse é o calendário que a OBMEP disponibiliza para esse evento. Ainda tem que a citação aqui, né? A informação que a prova da segunda fase é composta também de 15 questões, como da primeira, como das OBMEPs anteriores nível A, né? 15 questões de múltipla escolha, e cada questão vale 1 ponto, sendo atribuído 1 ponto para cada questão, sendo que cada questão tem 5 opções de resposta, que vão do item A ao E, é múltipla escolha, e apenas um item é o item correto, né? E ainda tem falando no regulamento sobre a segunda fase, que para os alunos de necessidades especiais deverá ser oferecida 1 hora adicional para a realização da prova. Da mesma forma que na prova, a primeira prova no dia 30 de agosto, no dia 11 de outubro, essa 1 hora a mais, ela é preservada para as crianças que precisam desse tempo, né? Ainda eles citam que é da responsabilidade da escola instruir seus alunos sobre a manutenção de sigilo, bem como coibir o uso de aparelhos eletrônicos e outros meios de consulta durante a realização das provas. Por exemplo, tem crianças que vão fazer a prova, frequentar a escola no período da manhã, e tem também turma do período da tarde. Então, orienta-se que essas crianças mantenham o sigilo da prova, para que as crianças, quando vão, a turma da manhã saiu, não informe a turma da tarde essas provas, não circula essas informações. Então, o sigilo é um compromisso importante, né? Para que sejam todas as crianças, todos os alunos, os professores também orientados sobre essa situação. Disponibilização do material de prova para a segunda fase. Olha, o INPA, né, que é o organizador e responsável pela realização, ele é responsável pela elaboração, pela impressão e pelo material de segunda fase para as escolas inscritas. Como eu já disse anteriormente, na primeira fase, a unidade escolar ela vai imprimir, mas na segunda fase será o INPA que vai encaminhar. As provas e o material das provas de segunda fase da Olimpíada será enviada para o endereço declarado, será distribuído pela empresa de correios e telégrafos, né? Então, por isso, bastante cuidado no momento de fazer a inscrição com relação ao endereço estar correto, os números corretos. Então, essa informação é muito importante para facilitar a entrega, né, desse material, para que esse material não corra o risco de ser extraviado, ser entregue em outro espaço. Ainda no regulamento cita que é de responsabilidade da escola inscrita realizar a correção da segunda fase, da mesma forma como foi realizada na primeira fase, no dia 30 de agosto, a escola vai se organizar com os professores, né?
podem alternar os professores no momento de aplicação, pode colocar os professores juntos para fazer essa correção, tá? Sempre lembrando que para a segunda fase, o número será apenas de 10% das crianças que conseguiram o melhor desempenho na primeira fase. Todo o material, como as máscaras, a informação das questões, né, da resolução das questões da forma correta, é encaminhado pela OBMEP. Então, todo esse material vem, tá? Para poder, para fazer uma correção fidedigna, para que não ocorra nenhum tipo de, vamos pensar assim, de ocorrência, certo? Então, tem toda uma orientação. Após a correção das provas, a escola inscrita deverá, dentro do prazo estipulado no calendário oficial da primeira Olimpíada, vocês vão ver logo mais no anexo 1, informar, né, na área restrita lá da OBMEP, as notas dos alunos da segunda fase. Então, quando as crianças foram inscritas, teve o desempenho da primeira fase, esses 10% foram colocados todas as informações de como, informação de nome, ano, idade, e a nota de desempenho da primeira fase, agora vai ser colocado também a nota de desempenho da segunda fase. Por quê? Porque será emitido um certificado pela OBMEP, pelo INPA, de participação na segunda fase. É um certificado de incentivo, e esse certificado vem nominal. Então, mas quem vai ter acesso para colocar todas essas informações é a escola nesse endereço aqui, ó, olimpíadamirim.obmep.org.br, onde esse endereço também é que serão feitas as inscrições, né, das escolas, serão colocadas todas as informações do desempenho de cada criança, para depois o desempenho de cada criança da primeira fase e aquelas que estão na segunda fase também. Aí nós temos um calendário. Esse calendário ou cronograma, né, ele está mostrando para a gente que as inscrições do dia 2 de maio a 16 de junho. Então, nós estamos com muito tempo ainda, nós temos mais de 30 dias para poder fazer essa conversa na unidade escolar, a tomada de decisão de participação, né? E fazer a inscrição da escola. Lembrando que a primeira inscrição não entra o nome das crianças, apenas a quantidade de crianças por segmento. Então, a escola vai colocar lá a quantidade das crianças do segundo ano, a quantidade referente às crianças do terceiro, porque isso é importante informação para que a OBMEP vá acompanhando sobre o resultado, que serão os 10%. Eles vão fazer, estarão monitorando esses 10%, né, da primeira fase. E a quantidade de criança de quarto e quinto ano também. Do dia 1º de agosto a 20 de agosto, eles vão colocar no site, naquele link que as escolas terão acesso para inscrição, os materiais que serão usados na primeira fase, no dia 30 de agosto. Né? Por que eles vão colocar com esse tempo? De 1 a 20 de agosto, para que a prova vai ser realizada no dia 30. Então, tem tempo de providenciar todos os materiais e do professor, né, conhecer os itens de avaliação para se organizar em relação a essa primeira fase, a escola se organizar, né, em relação à aplicação da primeira fase. Aí, do dia 31 de agosto a 12 de setembro, vai ser o período que eles vão conceder para correção e colocar os resultados também lá no site. Olha, de 31 a 12 de setembro, período para a correção das provas da primeira fase, pela escola. No dia 31 de agosto a 13 de setembro, que é o período para as escolas informarem a nota dos alunos, que é aquela informação
dos 10% que vão para a segunda fase. Informações detalhadas, inclusive com autorização dos pais, com também autorização para o uso de imagem das crianças e todas as outras informações que poderão constar depois no certificado, dependendo do desempenho dessa criança, no certificado que o BIMEP vai encaminhar, né, de participação de cada um. O link aí novamente aparece, né, olimpíadamirim.bimep.com.br. Mas todas as escolas também vão receber por e-mail. Acho que as escolas até já estão recebendo esse link da OBMEP, principalmente aquelas que já participaram da OBMEP do nível A, que era referente a 4º e 5º ano. No dia 11 de outubro é a prova da segunda fase, né? E aí a OBMEP vai encaminhar antes essas provas da segunda fase via correio. Vai chegar na escola e lá no regulamento tem alguns itens falando esses envelopes encaminhados pela OBMEP. A unidade escolar deverá ter responsabilidade para que mantenha o sigilo e esses envelopes só deverão ser abertos no dia da aplicação da prova, né? Então, no dia 11 de outubro. De 12 de outubro a 18 vai ser o período para corrigir essas provas das crianças que estarão na segunda fase, que são esses 10%. Então, esses 10%, lembrando que escolas com maior número de alunos, ele tem um número X de participação. Escola com menos alunos terão número X, 10% do total do segmento. 10% do 2º e 3º ano e 10% do 4º e 5º junto. Então, lembrando, né, que são 10% de cada nível, do Mirim 1 ou do Mirim 2. Aí, do período 12 a 18, né, o período de correção da segunda fase, e depois de 12 a 27 de outubro, vai ser o período para correção, né, de 12 a 18 também correção, e de 12 de outubro a 27, então, olha só, que coincide, sempre o início da data do dia 12, que é o quê? O primeiro dia pós-realização da segunda fase. E vai ser o período para as escolas também informarem as notas do desempenho das crianças dessa segunda fase, lá na área restrita, porque essas notas e os dados constarão no certificado que a OBMEP vai encaminhar para cada unidade escolar, né, os certificados de cada criança. Quem participa, né, junto com o INPA, olha aí, são essas entidades que participam, entidades sociais, Sociedade Brasileira de Matemática, o MEC, né, Ministério da Educação, o próprio INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Avançada, aplicada, né, avançada aplicada, o CNPq, o CAPES, então são instituições de peso e isso é muito importante. Mas além dessas instituições, a gente tem uma observação importante aqui, que é não esquecer que os anexos 1 e 2, eles estão relacionados sobre a autorização das crianças pelos pais, pelos responsáveis ou pelo representante legal, da forma como está no texto do regulamento, né? Para a autorização de participação e a autorização sobre os direitos de uso de imagem, tá? Então, se de repente o INPA for utilizar a imagem de determinada criança com um certificado de veiculação, de desempenho, essa autorização precisa ser colocada lá no anexo 1 e anexo 2. Então, o que nós tínhamos é um breve, nós fizemos o recorte do regulamento, e só retomando que este regulamento, ele será encaminhado junto com este PPT, ele vai ser disponibilizado no Bitly ao lado do PPT, tá? Para que vocês tenham acesso. O regulamento vai ser colocado
também lá no nosso grupo, daquele de comunicados importantes, e encaminhado também para vocês via e-mail. Então, nós vamos colocar em várias frentes para que todos tenham acesso. Além disso, este regulamento, ele está disponibilizado neste site, que é o site do INPA, da Olimpíada, da UBMEP. Então, primeiro Olimpíada Mirim, e onde vocês vão fazer a inscrição. Tá? Trouxemos essas lâminas para que a gente possa ter conhecimento e fazer, nesta semana B, à medida que a gente vai tomando conhecimento dessa primeira Olimpíada, uma conversa na escola com todos os professores, que isso é muito importante, professor coordenador, incentivar a participação. O incentivo à participação é uma possibilidade que a gente dá para a criança da participação dela em situações de avaliação, que é uma situação de avaliação diferente. Não é uma competição pela competição, é mais um incentivo para que ela se sinta desafiada a realizar essas resoluções de problemas colocadas ali numa prova organizada, bem organizada, organizada por uma entidade responsável, que trabalha com o componente de matemática, com os estudos de matemática. Então, esse incentivo de participação é muito importante. Dar essa oportunidade. Não é apenas pensar numa avaliação pela avaliação, mas pensar nas possibilidades que a participação e o possível depois é olhar a cada item proposto ali, desses 15 itens, que são as 15 questões, que vai atender todas as unidades temáticas que está presente na BNCC, que está presente no nosso currículo de matemática também. E isso é muito importante, isso é fundamental. Então, oportunizar para os alunos a participarem. E óbvio que essa oportunização de participar de um evento como esse do componente de matemática, também é pensar como eu vou colocar a palavra, eu vou colocar entre aspas, como se fosse um indutor do currículo, tá? Mas é o momento em que vai olhar com mais carinho, com proximidade também para a matemática em outra situação, além de todo o trabalho organizado, né? Utilizando os materiais, o nosso currículo em ação, o nosso aprender sempre com sequências primorosas, boas sequências, né? Possibilitar outras situações de aproximação e de afinidades com o nosso componente, de desafio, de enfrentar desafios em relação à resolução de problemas, porque serão 15 questões propostas para que as crianças possam resolver. E são questões possíveis de resolução, óbvio, atendendo a cada segmento, do 2º ao 5º ano. Então, é muito importante a conversa, que essa conversa possa acontecer na escola. Vai muito além de pensar como mais uma avaliação. Ela vai como uma outra possibilidade da gente olhar também afinado e fazer um trabalho pensando em atender essas unidades temáticas e várias atividades propostas dentro das sequências com essas unidades temáticas nos campos do SND, Sistema Numeral Decimal, da geometria, do pensamento algébrico e resoluções de problemas, né? Então, isso é muito, muito importante, dar essa oportunidade. Então, a escola vai fazer essa discussão e aí toma-se a decisão da sua participação ou não, certo?
Então, esse é o momento da ATPC, que vocês estarão juntos. Então, aproveite esse momento já para iniciar essa discussão, amadurecer a ideia e vamos lá. Perfeito? Então, esta era a nossa ATPC, a nossa proposta de hoje, a divulgação e o incentivo para que todos participem. Nós vamos conversar muito mais vezes, além desse momento de ATPC. Vamos aguardar também algumas outras informações complementares que poderão surgir, e assim que essas informações vão chegando, a gente vai conversando com vocês, tá? Então, por hoje, era isso, e agradeço, e um bom ATPC para vocês. Uma boa hora de discussão, uma boa hora de trabalho coletivo aí na escola. Muito obrigada.